Revista Novo Tempo está no ar. E agora você vai acompanhar uma história marcada por legado, fé e perseverança. Você vai ver como uma vida entregue a Deus pode transformar gerações. É a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. Às vezes conhecemos uma pessoa que se torna inesquecível para nós. Com a presença e a influência dela, podemos dizer que ela mudou nossa vida para melhor. Luiz Luz causou esse efeito. Hoje eu me lembro dele, porque aprendi muito com ele. Ele era uma pessoa muito nobre, muito bondosa e ajudava a população daqui. Luiz era um verdadeiro evangelista. Em 1995, ele organizou uma série de evangelismo na região de Barreiro Guazú, que não tinha presença adventista. Durante a série, ele conheceu Helena Barreiro, que demonstrou interesse pela mensagem adventista. Luiz começou a estudar a Bíblia com Helena, que se convenceu do evangelho. Naquela época, a filha dela estava enfrentando uma doença. Quando Luiz a visitava, ele orava por ela. Por fim, a filha dela se recuperou. Em gratidão a Deus, Helena doou esse terreno para uma nova congregação adventista se reunir. Luiz continuou sendo pastor desse grupo por anos, mas em 2015 o número de membros decaiu, assim como a saúde do Luiz. Idoso e doente, ele orou para que alguém continuasse o trabalho. Essa pessoa foi Norma Vera. Os dois se conheceram na série evangelística anos antes e desde então ele se tornou um mentor para ela. Norma lembra de uma sensação incômoda de que precisava ir ver Luiz. Por vários dias, essa ideia não saiu da cabeça dela. Por fim, ela e o marido foram visitá-lo. A caminho da casa de Luiz, ela viu primeiro o estado da igreja de Barreiro Guazú e depois o declínio do pioneiro dela. Eu fiquei muito triste, porque o lugar estava todo cheio de mato. Parecia que até a igreja não tinha mais vida. E tinha uma plaquinha que o irmão Luiz tinha colocado, era uma placa que ele mesmo tinha feito à mão, que dizia Igreja Adventista, só isso. E eu disse para o meu marido, como é possível que essa seja a nossa igreja? Apesar de Norma frequentar outra igreja na região, ela sabia o quanto a igreja de Barreiro Guazú significava para ele e quis ajudar. Eu disse, irmão, eu vou te ajudar com isso. Eu disse isso e meu marido me lançou um olhar porque eu era líder na minha igreja e ele era ancião. E os olhos do irmão se arregalaram e ele me disse, irmã, você tá falando sério mesmo? Sim, irmão, por que você tá perguntando isso? Porque muita gente veio me oferecer ajuda e depois foram embora e nunca mais voltaram. E o irmão se encheu de lágrimas. E eu disse para ele, não, irmão, eu vou voltar. No sábado seguinte, Norma, seu marido Luiz e outro membro foram à igreja. Norma lembra que ficou triste porque a estrutura estava deteriorada e escura. Não era um ambiente propício para o culto. A gente reformou a igrejinha e pintou tudo. A gente arrumou um lado que já estava quase caindo. A gente teve que mandar fazer uma viga de concreto para poder segurar a estrutura e tudo mais. E esse lugar é uma região muito pobre. Não é um lugar onde tem pessoas ricas nem nada disso. Desde que fundou a igreja, um dos sonhos de Luiz era ter uma estrutura maior e mais permanente. Infelizmente, ele não viu isso se concretizar. Luiz faleceu em 2020.
A congregação continua tendo esperança e orando, mas sem recursos para construir nada por conta própria, a ideia continua remota. Desde então, a igreja de madeira onde se reúnem começou a cair. Eles se mudaram para outro lugar perto dali, mas não há espaço para crescer. Eles precisam de um santuário novo e adequado. Mas eu tenho certeza que Deus tinha um propósito para esse lugar. Não foi por acaso que ele me trouxe para cá, não. E eu não entendi no começo, mas depois comecei a entender. A Igreja Adventista no Paraguai pediu para a Maranata ajudar Barreiro Guazú a realizar o sonho de Luiz. E a Maranata concordou. Os membros logo demoliram a igreja existente para dar lugar à nova. O sonho de Luiz vai ser realizado. Norma sabe como ele se sentiria. Realizado. Por ter cumprido a missão, com o que ele podia e com o que ele tinha. Porque ele não era dessas pessoas com muito estudo, mas ele se doava ao máximo e ajudava as pessoas. Ele dava tudo. Até quando não tinha o que doar, ele dava um jeito. E quando alguém precisava, ele estava lá, presente em tudo. E o mais bonito é que tudo que vocês estão vendo foi construído com o esforço, a união e as orações dos membros da igreja, porque ninguém aqui tem dinheiro. Nenhum de nós tem recursos para poder construir. Tudo que tem aqui é fruto do esforço dos membros da igreja. Deus respondeu às orações. Há muitas outras congregações como Barreiro Guazú em todo o Paraguai que precisam de ajuda. Grupos que querem adorar num espaço decente todo sábado, espalhar o evangelho e fazer a igreja adventista crescer. Mas eles não conseguem fazer isso sozinhos. Participe da obra da Maranata no Paraguai. Faça uma viagem missionária. Se envolva. Seja parte de uma resposta às orações de congregações como a de Julián Augusto Saldivar. Obrigado e Barreiro Guazú. Com a sua ajuda, podemos levar esses membros apaixonados a espaços dignos que podem ajudar a promover o reino de Deus. Fazendo isso, você ajudará algumas das pessoas mais amáveis e apaixonadas que amam o Senhor. As pessoas que tornam o Paraguai especial de verdade. Amém! São pessoas especiais de fato. E a história do Luiz, gente, nos mostra que a verdadeira missão não termina com a nossa ausência física, mas continua por meio das vidas que nós tocamos, do legado que nós deixamos. Mesmo diante da morte, o propósito de Deus segue vivo, sendo ali levado por aqueles que decidem dizer sim. O Luiz combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, mas deixou a chama da missão viva nos corações. E a mensagem de esperança ecoando naquele lugar. É lindo de ver, não é? E quantas pessoas fazem o mesmo, não é verdade? Você com certeza conhece alguém que cumpriu a missão e deixou marcas por onde passou. O Revista Novo Tempo de hoje traz muitos relatos de quem está vivendo a missão com o propósito de apressar a volta de Jesus e está deixando marcas não só pela pregação, pela palavra, mas pelos atos de transformação. Veja agora alguns dos destaques da edição desta sexta-feira, 15 de maio. Campus Sustentável. Na região sul, uma instituição é referência em energia limpa e promove o debate em evento acadêmico. A Faculdade Adventista do Paraná é protagonista com uma usina fotovoltaica de solo com capacidade de geração de 175 megawatts-hora de energia mensal, o equivalente ao abastecimento de uma cidade de cerca de 2.500 habitantes. Mães da Comunidade Guadalupe. Ação Solidária da Educação Adventista levou apoio e acolhimento a famílias do Rio Moju, no Pará.
A gente fala também sobre liberdade religiosa, um tema que mobilizou a igreja em várias partes do Brasil no último fim de semana. Liberdade religiosa é um direito fundamental e merece ser debatido, discutido e aplicado com precisão aqui no Brasil. Porém, existem desafios na sua aplicação. E no quadro Missão 360, você vai conhecer a Ivanise, que deixou a cidade para viver a missão no campo, no oeste do Paraná. Tudo isso aqui, em breve, vai se acabar. Tudo. Então, se eu concentrar toda a minha energia em tesouros daqui, em dinheiro, em fama, em sucesso, eu poderei perder o bem maior, que é a minha salvação. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! A Novo Tempo celebrou os 20 anos do Anjos da Esperança, uma iniciativa que tem levado a mensagem do Evangelho a milhares de pessoas ao longo dessas 2 décadas. E a missão continua, viu? Com o propósito de alcançar ainda mais vidas. Em um cenário marcado por crises e incertezas, a comunicação tem sido uma importante ponte de esperança. E é por meio da TV, do rádio e da internet que a palavra de Deus tem alcançado cada vez mais lares. Antes eu não tinha vida não, porque eu só andava bêbada. Eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, por ter me libertado do vício. E sou grato à TV Novo Tempo por ter me ajudado, porque através dela eu conheci Deus e hoje eu sou feliz e estou vivendo bem. A transformação vivida pela Edna se repete na vida de muitas outras pessoas que encontraram o Evangelho através da Novo Tempo. Diariamente, milhares de estudos bíblicos levam mensagens de esperança a pessoas em todo o Brasil. E nós estamos o tempo todo nos adaptando às mudanças de linguagem que acontecem na sociedade. Onde as pessoas estão, lá Novo Tempo precisa estar. Onde as pessoas estão se comunicando, nós precisamos entrar com uma mensagem relevante que ajude as pessoas a terem o diferencial que é a palavra. E esse trabalho só acontece com o apoio dos Anjos da Esperança. E o próximo passo é ampliar ainda mais esse alcance com a Escola Bíblica Digital. A nova gestão agora está dando um novo horizonte digital, né? A análise de que as pessoas vão continuar recebendo suas revistas, mas algumas têm dificuldades, não chegam, demoram. E nós gostaríamos de entregar Jesus em tempo real, rápido. Então as doações vão dar um primeiro passo. Esse caminho ainda vai ser aberto porque é muito dinâmico. Mas é como se fosse uma frente, colocando o pé na água. Então é um primeiro passo a ser dado digital. É uma área que tem muito custo para poder avançar. Mas quando a gente tem Deus, Deus toca os corações. E esses primeiros missionários doadores vão chamar outros missionários para que a obra realmente possa avançar também no digital. A iniciativa foi apresentada durante o programa especial de 20 anos do Anjos da Esperança. Mais alegria vem de manhã. Além de expandir o Evangelho no ambiente digital, as doações deste mês de celebração também contribuem para tornar o estudo da Bíblia mais acessível a pessoas atípicas. Uma missão da Novo Tempo em parceria com a RAAFA, Rede Adventista de Apoio à Família Autista. O guia de estudo bíblico que foi preparado ali pelo professor Leandro Quadros e pela Dalva, parte, né, dessa arrecadação ali do Anjo da Esperança vai para esse estudo bíblico. A importância desse estudo bíblico é mostrar para essa família atípica que existe uma linguagem que os filhos eles podem agora compreender a palavra de Deus. Os 20 anos do Anjos da Esperança foram celebrados com gratidão e propósito. E mais do que cenários, músicas e testemunhos, o momento reforçou uma missão: continuar levando esperança a mais pessoas. Em uma comunidade quilombola no Pará, o Dia das Mães foi marcado por gestos de solidariedade e acolhimento. Uma ação promovida pela Educação Adventista levou ajuda para famílias que enfrentam os desafios do isolamento na região amazônica. A repórter Daniele Nogueira acompanhou essa missão.
Às margens do rio Moju, na comunidade quilombola Guadalupe, a 70 quilômetros da capital paraense, o Dia das Mães tem um significado que vai além das homenagens. Aqui, a rotina começa cedo. As mães cuidam da casa, dos filhos e do trabalho na terra. Entre elas está a dona Ana Maria, uma mãe trabalhadora, que mesmo diante dos desafios segue sustentando sua família, com coragem e esperança. Foi nascida e criada aqui na região, né? Aí eu teve um lote de terra aqui, né, na área aí. Aí de lá eu construí a minha casa. Aí eu estou trabalhando aqui na comunidade, né, como líder da comunidade. Eu criei meus filhos, assistente do açaí. Aqui nós apanhamos o açaí e vende para os marreteiros aqui na beira, né? Aí eu me viro aí pelo mato, aí eu pesco. Foi para valorizar histórias como essa que a Educação Adventista do Norte do Pará promoveu uma ação solidária em alusão ao Dia das Mães. A ação beneficiou mais de 50 famílias da comunidade com cestas básicas, kits de higiene e momentos de cuidado preparados especialmente para as mães. Nós acabamos de viver momentos especiais, singulares realmente, com as mães aqui da comunidade Guadalupe. E podemos ver o sorriso, a satisfação que elas sentiram em perceber que elas são muito especiais. Nós buscamos desenvolver nos nossos alunos um crescimento integral da sua área física, mental e, em especial, a área missionária, a área espiritual. E com isso, levar para suas casas uma experiência junto à natureza, aos desafios junto aos rios da Amazônia. Mais do que um novo cenário, a travessia trouxe uma nova consciência. Esse contato direto com a comunidade humanizou o olhar dos jovens, que deixaram de ver a vida ribeirinha apenas como um conceito, para entendê-la como uma lição diária de força e resiliência. Quando a gente vem para uma ação dessa, a gente não imagina o tamanho que ela tem e a gente não imagina que essa ação pode fazer a diferença na vida, tanto de forma física, que é doando os alimentos e os kits de higiene, e trazendo um pouco mais de esperança para essas famílias. A história de Ana Maria se repete em muitas comunidades, onde o isolamento geográfico dificulta a chegada da assistência e do poder público. E é a primeira vez que está acontecendo isso aqui na comunidade. Eu estou muito alegre, só tenho a agradecer mesmo a Deus, primeiramente a Deus, né, e vocês. Eu quero dizer para as mães que estão passando momentos difíceis, que não desiste, né? Que não desiste, porque a luta é grande, mas a gente vence. Com a ajuda de Deus, a gente vence. Você com certeza já ouviu falar da Caravana Novo Tempo. Será que essa caravana passou aí pela sua cidade? Pois é, mas não é só a TV Novo Tempo que faz dessas caravanas não, viu? A rádio também tem esse projeto que leva a voz da esperança para mais perto dos ouvintes. A Patrícia Mater e o Jackson França estão chegando para contar um pouco mais para a gente. Boa noite, gente. Feliz sábado. Feliz sábado, Darcy. Feliz sábado para você que nos acompanha neste momento. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy, e a todos que estão com a gente. No último sábado, a Rádio Novo Tempo de Campinas realizou mais uma edição da Caravana Especial. Desta vez na Igreja Central de Alumínio, município a cerca de 80 quilômetros da capital paulista. A caravana, realizada no último sábado, teve 3 objetivos principais. O primeiro, fortalecer o vínculo entre a rádio e as igrejas, que são o público primário da emissora, especialmente em um momento de transição com futura migração para o sinal FM e necessidade de maior visibilidade do projeto. Olha, esse é o tipo de evento que a gente faz para conhecer o nosso ouvinte. Saber qual é a percepção que ele tem da rádio, da pregação do evangelho que acontece através da sintonia. Mas isso traz uma percepção muito importante, que o ouvinte está além da sintonia. Essa é a Rádio Novo Tempo de Campinas. A caravana foi realizada no município de Alumínio. Nós não temos cobertura nessa cidade pela sintonia, mas pela internet, pelo aplicativo, a gente alcança, a gente toca o coração. Nesse contexto, a caravana apresenta às igrejas o trabalho da rádio. Explica a rotina de produção, a grade de programação e o projeto Anjos da Esperança. O segundo objetivo é o reencontro com alunos da escola bíblica. Muitos ouvintes já estudam a Bíblia com a rádio, mas nunca tiveram um contato presencial com a equipe. Foi uma bênção, nós sentimos a presença do Espírito Santo aqui. As visitas que vieram, as pessoas que vieram, nós sentimos que todos aqui foram bem-vindos. E isso traz um ânimo a mais para a igreja. Com certeza, os frutos que foram plantados aqui, nós colheremos muito em breve.
né, aqui na nossa comunidade. E de fato, Jackson, nesta última edição, 2 pessoas decidiram pelo batismo durante a programação. E só para você entender, durante a caravana, a equipe envolve entre 15 e até 70 voluntários, dependendo da igreja, incluindo funcionários, apoiadores e membros que se dispõem a servir na ação. A programação inclui recepção, música, escola sabatina, pregação e ministério de louvor. É uma caravana que vai além da programação. É encontro, é missão e transformação de vidas. E assim a Rádio Novo Tempo segue cumprindo sua missão de levar esperança por onde passa. Feliz sábado. Darcy, voltamos com você. Que bênção, gente. Obrigada. Até semana que vem. Um feliz sábado para vocês também. Gente, preparar o mundo para a volta de Jesus e reforçar o que significa de fato ser um adventista. Esse foi o tema central de uma reunião importante com líderes da igreja de 8 países aqui da América do Sul. Além de relembrar nossa história, o grupo definiu novos projetos, como o envio de mais de 1000 colportores para lugares onde a mensagem ainda não chegou e um cuidado especial com a capelania em hospitais e presídios. Foi um momento de oração e planejamento para que a igreja continue firme na missão. Veja os detalhes. O que é identidade e como ela se conecta com os adventistas? Essa foi a ênfase da Comissão Diretiva Plenária da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. A reunião administrativa contou com a presença de líderes da denominação para momentos de decisão, oração e principalmente fortalecimento da identidade adventista. O encontro também foi marcado por histórias e decisões pelo batismo. Uma delas é a de um casal que encontrou em Deus e na Igreja Adventista a resposta de suas orações. Juntos, desejam levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Outra história é a de um líder de pequeno grupo que tem impactado pessoas no Uruguai, aproximando-as de Cristo. Foi assim com Hugo Álvares, que decidiu pelo batismo após aprender mais sobre a Bíblia. A identidade adventista foi fortalecida durante o encontro, reforçando quem é o adventista, sua base bíblica e seus princípios, além de proporcionar aos presentes uma viagem ao passado, relembrando os 110 anos da divisão sul-americana, sede administrativa da denominação para a Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. Os participantes ainda renovaram o propósito de viver e conduzir a igreja na palavra de Deus, reforçando diariamente a identidade adventista em seus territórios. A igreja, nesses 110 anos da divisão sul-americana, foi claramente fundamentada na palavra, em Jesus Cristo e na missão. Esta é nossa identidade. Sobre os avanços da denominação na América do Sul, a Tesouraria destacou que a fidelidade bíblica, especialmente nos dízimos e ofertas, está diretamente ligada ao compromisso espiritual e à permanência dos membros na igreja. O levantamento reforça a necessidade da formação de hábitos espirituais desde o início da jornada cristã. Já a Secretaria apresentou uma pesquisa que aponta que os novos membros da Igreja Adventista têm uma forte base nas crenças bíblicas, mas enfrentam desafios cotidianos para viverem plenamente a identidade adventista. Sobre os novos projetos, o Plano Plantar prevê a formação e envio de mais de 1000 colportores permanentes para ampliar a distribuição da mensagem adventista em regiões ainda não alcançadas na América do Sul. Também foi aprovada a oficialização do Ministério de Capelania na sede administrativa da Igreja para 8 países da América do Sul. O objetivo é fortalecer o trabalho de capelães no suporte a pessoas além da igreja local, em ambientes como escolas, hospitais, clínicas e prisões. E uma das novidades é o curso de identidade adventista para os colaboradores da igreja, que reforça os pilares bíblicos, proféticos e doutrinários da denominação. E o One Voice 27 foi apresentado pelo coordenador de comunicação para a Presidência Mundial Adventista, pastor Odailson Fonseca. A iniciativa busca conectar ações globais e locais, despertando o interesse espiritual e levando pessoas ao estudo da Bíblia e à decisão por Cristo. O movimento reforça a participação ativa de cada membro, destacando que a missão deve acontecer principalmente na base da igreja. No ano 2027,
é marcado profeticamente, claramente, como um ano de 2000 anos do batismo de Jesus. Então, o que nós queremos destacar esse batismo e fortalecer que pessoas possam se preparar para a sua vinda. Para conhecer mais sobre a Comissão Diretiva Plenária e seus projetos e decisões, acesse noticias.adventistas.org. O estado de Goiás agora tem uma sede regional da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a nossa ADRA. Já na primeira ação, 400 pessoas foram beneficiadas na região metropolitana de Goiânia, com ações por meio de uma unidade móvel de atendimento odontológico. Dá só uma olhada. Em cada olhar, em cada ação de esforço e cuidado desenvolvida pelos voluntários da ADRA, nasce a oportunidade de aproximar atendimentos básicos de quem mais precisa. São sorrisos, acolhimentos e esperança que motivam a retomada das atividades da agência em Goiás, atuando diretamente ao lado da comunidade. É justiça, compaixão e amor colocados em prática e em movimento por meio de uma unidade móvel de atendimento. Nós estamos tendo uma grande oportunidade do plantio da ADRA aqui no nosso estado. Nós já vemos a ADRA se movimentando em diversos lugares, mas no nosso estado de Goiás, infelizmente, ainda não tínhamos a presença. É a primeira vez que a unidade móvel odontológica da ADRA visita aqui a região metropolitana de Goiânia. Foram mais de 400 beneficiários em 2 dias. A ação pontual ganhou novos horizontes, fortalecendo a presença da agência em todo o estado de Goiás. Nossa proposta é o start hoje com a unidade móvel, é dar o start no nosso trabalho aqui da ADRA no estado de Goiás, reativando as nossas 4 unidades, né? A ADRA desenvolveu essa ação aqui para beneficiar essa comunidade local. Nós temos vários serviços aqui para atender a comunidade e levar um pouco mais de conforto através dos serviços que estão sendo ofertados para essa população aqui. Que é muito importante, né? Você ter uma vida mais tranquila, porque problema de dente é muito sério, né? Aí eu vim. Para mim é um privilégio, né, fazer parte. Eu sempre tive, né, a vontade de ser voluntário e sempre foi uma vontade minha. Jesus falava, se você quer ser o maior entre todos, seja aquele que sirva. Então, quando eu terminei a minha faculdade, já era algo que eu queria fazer. E é um privilégio porque as pessoas que vêm até nós são pessoas que realmente precisam. E a gente consegue dar essa assistência, consegue devolver sorriso para as pessoas. E também a gente mostra para eles que tem pessoas que se importam e que estão dispostas a doar um pouco do seu serviço e talento para o bem dessas pessoas. E chegou o momento da sua boa notícia. Se você ainda não mandou a sua mensagem, já pegue aí o celular e participe desse momento. O número é o 12-98135-2908. Está na tela, tá bom? E vem para essa tela comigo. Maria Auxiliadora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Darcy. Essa é a minha primeira vez por aqui. Estou feliz por participar e desejo um feliz sábado a todos. Maria, que seja a primeira de muitas. A gente está aqui de segunda a sexta levando boas notícias para você, tá bom? Um abraço, obrigada pela sua participação. Divino Paulo de Enéia, Goiás. Olá, Darcy, feliz sábado. Minha boa notícia é que minha mãe, Tereza, vai fazer 97 anos, firme na fé. Ela é a melhor mãe do mundo. Feliz mês das mães para todas que estão vendo a revista. Muito obrigada e parabéns para sua mãe, que Deus a abençoe muito, viu? Gente, no quadro Missão 360, você vai conhecer a Ivanise, que deixou a cidade para viver a missão no campo, no oeste do Paraná. Tudo isso aqui, em breve, vai se acabar. Tudo. Então, se eu concentrar toda a minha energia em tesouros daqui, em dinheiro, em fama, em sucesso, eu poderei perder o bem maior, que é a minha salvação. E ainda hoje tem o Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias. Eu volto em instantes. De volta com a revista Novo Tempo e agora para falar sobre a missão que supera qualquer desafio ou comodismo. Abrir mão de um salário alto e de toda a estabilidade da cidade não é uma decisão comum, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que a Ivanise fez.
O Silvio Soerriro foi até o interior de Diamante do Oeste, lá no Paraná, para conhecer justamente de perto a história dessa mulher que decidiu mudar de vida e construir uma igreja de madeira em meio à comunidade rural. E você vai conhecer a Ivanise agora no Missão 360. Mudar completamente de vida definitivamente não é uma decisão fácil. Mas para algumas pessoas, seguir um propósito pode significar abrir mão da estabilidade da cidade e começar de novo em um lugar totalmente diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Nós viemos até o Paraná para conhecer a história da Ivanise. Ela deixou para trás a comodidade de uma cidade grande para levar uma mensagem de esperança até o interior do estado, na cidade de Diamante do Oeste. Ivanise, onde a gente está agora? Nós estamos no interior de Diamante do Oeste, na linha Jacaré, num local que carinhosamente nós chamamos de Igreja Galpão. Certo. E como que você passou por todo esse processo até estar nessa igreja hoje? Bom, nós sonhamos em sair da cidade e morar no campo. E viemos há 6 anos. E chegou um momento que Deus nos presenteou com esta chácara. Nós morávamos em outra próxima aqui. E ao vir aqui, nós inauguramos esse local com um acampamento de desbravadores de um clube de Santa Helena. E ao fazer o primeiro acampamento, nesse local onde tem a igreja, eu sonhei com uma igreja, um local para adorar a Deus e também para fazer eventos, para promover acampamentos. Antes de vir para cá, ela morava em Santa Helena, era funcionária pública, tinha um bom salário, mas aí decidiu abrir mão de tudo isso para ter uma vida no campo. Um detalhe interessante que você comentou que abriu mão de um bom salário. E para construir uma igreja como essa envolve muitos custos. Como que foi esse processo para conseguir o dinheiro para ter esse lugar tão bonito como está hoje? Bom, nós fizemos uso de uma filosofia chamada permacultura. Nós tínhamos na outra propriedade muitos eucaliptos, então as tábuas foram beneficiadas de eucaliptos mais grossos, utilizamos os eucaliptos, então o custo dessa igreja ele não foi muito elevado, nós gastamos mais com mão de obra inicial, porque os acabamentos nós conseguimos com as próprias pessoas, né, os irmãos da igreja envolvidos, né, fazendo o mutirão. Legal. Eu imagino que quando você comentou com as pessoas próximas que abriria a mão de tudo para vir num lugar diferente, construir uma igreja de madeira, talvez algumas pessoas pensassem, por que ela está tomando essa decisão? Por que isso está acontecendo? Como que foi esse momento para você? Eu tive colegas que falaram que eu estava ficando louca, né? E eu tive que ouvir muitas pessoas se opondo. Mas, logo na sequência, nós viemos em dezembro de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia. E muitas pessoas que tinham nos criticado falaram para mim, nossa, Ivanise, você deu uma dentro, né? Agora você pode andar sem máscara e nós aqui na cidade estamos tendo que usar máscara, não está fácil aqui na cidade. E caminhando pela igreja de madeira, deu para perceber que a Ivanise construiu cada espaço com muito carinho, com o objetivo de receber a comunidade da melhor forma possível. E agora, com essa igreja já construída, a Ivanise tem adotado várias estratégias para levar o evangelho para essa comunidade. E são várias mesmo. Além de interagirmos com as pessoas da comunidade, promovendo chás, varais solidários, evangelismo, visitando as pessoas, fazendo serenata para elas, nós procuramos ser um exemplo para elas, um exemplo de vida, de amor, de fraternidade. Nós interagimos com a comunidade no grupo do WhatsApp da comunidade e sempre que nós fazemos algum evento, nós convidamos eles e tem tido uma boa participação quando nós chamamos as pessoas da nossa comunidade. Mas saiba que o desejo de compartilhar mensagens de esperança não ficou apenas aqui no interior da cidade. Ivanise encontrou outra forma de alcançar ainda mais pessoas.
dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando! Todas as semanas, ela participa de um programa em uma rádio comunitária da região, levando conteúdos edificantes para os moradores de Diamante do Oeste. Esse local aqui nos é ofertado e nós contribuímos com a comunidade levando informação. É um programa de duração de 30 minutos e nesse período de 30 minutos nós compartilhamos dicas de saúde, além também informações, além de compartilharmos também um tema pautado na Bíblia Sagrada que é dirigido por nosso pastor distrital. Inicialmente, Ivanise começou apresentando o programa Vida Plena, que fala sobre saúde e evangelização. Mas com o tempo, ela foi ganhando espaço na programação da rádio. Então, após o Vida Plena, numa conversa com a Ivanise, nós chegamos ao entendimento de que deveríamos colocar também o programa Tempo de Refletir, que vai ao ar diariamente na nossa rádio, ao meio-dia, pontualmente ao meio-dia, o Tempo de Refletir, que é um programa de um conteúdo excelente, cada dia traz uma reflexão maravilhosa e a gente tem sempre o ditado aqui na nossa rádio. Nós abrimos porta para todo mundo e principalmente para quem evangeliza. E os conteúdos divulgados pela Ivanise têm feito a diferença na comunidade do interior do Paraná. Inúmeras vezes eu conversei com o diretor da rádio dizendo da demanda e da dificuldade. Só que toda vez que eu penso em desistir, eu encontro alguém no supermercado aqui em Diamante, eu encontro alguém lá na minha comunidade que comenta, que tem ouvido e que tem aprendido as dicas que nós passamos com relação à saúde, ou que estava vivendo um momento difícil e que ouviu a mensagem do pastor e que confortou o coração. Aí nós nos enchemos de energia, de alegria e seguimos contribuindo aqui nesta rádio, entregando este programa semanal. E eu vejo que a sua preocupação não é somente com as pessoas aqui do interior da cidade, mas da região como um todo. Você participa de uma rádio com um programa e é uma forma de potencializar esse alcance das pessoas, né? Para que as pessoas conheçam mais do Evangelho. Sim, eu sempre tive uma visão bem abrangente do Evangelho. Teve um ano que eu morava em Santa Helena e que eu não consegui ninguém para dar estudo bíblico, porque eu estou sempre dando estudo bíblico. E foi o ano que eu enviei recursos para a África. Tinha um missionário lá trabalhando e ele estava precisando de recursos, então eu enviei para lá. Foi uma forma de não parar, foi uma forma de continuar, porque eu tenho a missão na veia. Eu vim, eu aceitei a Jesus e eu sempre me propus a não ser inútil, a não ser uma pessoa improdutiva, e sim estar sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa para poder colaborar com o reino de Deus. O que começou como um sonho de viver no campo, acabou se transformando em uma missão. E enquanto muita gente corre atrás de conquistas que passam, Ivanise segue construindo algo que para ela tem valor eterno. Tudo isso aqui em breve vai se acabar, tudo. Então, se eu concentrar toda a minha energia em tesouros daqui, em dinheiro, em fama, em sucesso, eu poderei perder o bem maior, que é a minha salvação, que é a pátria celestial. Então, meus dons, os meus talentos, os meus bens, eles devem estar a serviço de servir. Ao buscar novas estratégias no cumprimento da missão que Deus nos deu em fazer discípulos de todas as gentes, é crucial você e eu entendermos por que devemos compartilhar o amor de Deus. Na realidade, existem diversas razões. Em primeiro lugar, é um grande privilégio. Embora seja também uma grande responsabilidade, participar da missão que Deus nos concede é um enorme privilégio, uma honra imensa. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. A nossa missão envolve pelo menos dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo.
aceitou-nos em sua família. Ele dirige a nossa vida através da sua presença ao nosso lado. Ele deseja que nós sejamos seus representantes nesse mundo. E esse, com certeza, é um maravilhoso privilégio que todos temos. Uma outra razão é que, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que você pode fazer. Pense comigo. Se um amigo seu ou um vizinho tivesse uma doença incurável e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação somente para você, não é verdade? Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das pessoas ao seu redor, o que você faria com ela? Pois é, ao aceitar o amor de Deus na sua vida, é exatamente isso que você recebe. Algo precioso que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Razão pela qual você não pode guardar esse segredo só para você. E além disso, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas tem valor eterno. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de outras pessoas, com certeza, ela é mais importante do que qualquer emprego, realização, objetivo que você possa ter na sua vida. Os resultados da sua participação na missão de Deus serão eternos. Portanto, nada tem o mesmo valor. Nada. Cristo diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você prestou atenção no que Jesus acaba de dizer? Se o momento se aproxima em que não poderemos mais trabalhar por Ele, quais são as decisões que precisamos fazer hoje em relação à vida eterna das pessoas que estão ao nosso redor? E, finalmente, servir a Deus em sua missão traz significado para a sua vida. Certa vez alguém escreveu, o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que vai durar além dela. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos desperdiçado a vida que Ele nos deu. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Você percebe? Precisamos sempre buscar meios para compartilhar com outras pessoas a coisa mais preciosa que temos dentro de nós, o amor de Deus. Com esse propósito, a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, dedicado especial atenção ao estabelecimento e desenvolvimento de centros de influência em muitas partes do mundo. O principal objetivo desses centros de influência é criar pontes de comunicação com a comunidade ao seu redor, no intuito de compartilhar o amor de Deus de maneira eficaz, de maneira relevante. As atividades de cada um desses centros de influência podem ter as mais diversas abordagens dependendo das necessidades da comunidade local. Por exemplo, aulas de música, restaurantes com alimentação saudável, feiras de saúde e arte e terapia são alguns dos exemplos daquilo que hoje já tem sido desenvolvido em diversas cidades ao redor do mundo. As oportunidades são ilimitadas. A partir do momento que há verdadeiro interesse nas pessoas ao nosso redor, certamente você e eu nós encontraremos a ponte apropriada para entrar em contato amistoso com aqueles que estão ali ao nosso redor. Ore por esses centros de influência que hoje existem ao redor do mundo. E nunca se esqueça das razões que nos levam a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. Hora de conversar com o Wagner Cantori, que traz pra gente as novidades do podcast oficial da Novo Tempo, o Hope Hour. O episódio da semana tem uma convidada muito conhecida aqui da telinha da TV Novo Tempo. Wagner, conta pra gente agora. Feliz sábado pra você, Wagner. Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado para você acompanhando o nosso Revista Novo Tempo. Eu tô aqui para quê? Você já sabe, para falar do Hope Hour, o nosso podcast. Olha, a gente teve um episódio tão lindo essa semana. A Darleide Alves esteve aqui comigo e a gente falou sobre tomada de decisão. A gente aproveitou uma pauta aí, Darleide acabou de tomar uma decisão diferente na vida dela e a gente falou sobre os passos, a importância da gente pensar muito bem e entregar nas mãos de Deus as nossas decisões. Dá uma olhada um pouquinho aí em como foi a nossa conversa. Os arrependimentos mais dolorosos com os quais a gente vai lidar é olhar para trás e dizer por que eu não fiz o que eu poderia ter feito. Errar está intrínseco a ser humano, intrínseco a ser gente como eu e você. Quando você pergunta sobre a opinião dos outros, ela importa.
mas ela não pode importar tudo. Se pergunta, será que não tem um tanto de orgulho aí? E se a gente se arrepender quando nós estivermos velhinhos? Darleide Alves é apresentadora da TV Novo Tempo. Com uma longa história na televisão e rádio, Darleide trabalha em seus programas unindo sua vocação, dar conselhos e falar sobre saúde mental, familiar e relacionamentos. Além de ser graduada em comunicação, possui uma pós em psicologia e sexualidade e formação em terapia de família e educação parental. Darleide já escreveu alguns livros que ajudam milhares de pessoas a se reconectarem com seus propósitos e também com Deus. Imperdível, você que está com essa decisão aí para ser tomada, é um episódio fundamental que você acompanhe, tá? Você pode acompanhar a gente todas as semanas, a gente tem um episódio novo no nosso canal do YouTube, youtube.com/HopeHourNT, tá? É só colocar lá Hope Hour NT no YouTube, você vai encontrar a gente. Estamos também em todas as plataformas de áudio, lá no seu celular, onde você ouve música, procura lá pelo Hope Hour, você vai encontrar também o nosso podcast. E acompanhe a nossa rede social. Lá você acompanha melhores momentos aqui das conversas e também todo mundo que vai estar com a gente. É o @HopeHourNT no Instagram. Tá bom? Um abraço para você, um sábado muito feliz com os seus queridos. E eu volto com você aí no estúdio, Darcy. Obrigada, Wagner. Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser. Gente, a excelência é uma das marcas do Ministério da Secretaria da Igreja Adventista. E na região norte de Santa Catarina, secretários e secretárias participaram de uma capacitação que reforçou não só a qualidade do trabalho realizado, mas também o compromisso com a missão. Tão importante quanto registrar nomes de pessoas é molhar os pés com elas. Como assim, Darcy? Gente, o Miqueias Almeida traz os detalhes desse encontro e explica tudo pra gente agora. O grupo de secretários e secretárias da Associação Norte Catarinense participou de um encontro aqui no CATRE em Governador Celso Ramos, onde além de aprenderem e se desenvolverem em esses temas que acabam auxiliando na organização da igreja, eles começaram esse encontro de uma maneira prática e muito especial. Eles começaram com os pés molhados. O primeiro compromisso do grupo foi na Praia de Palmas. À beira-mar, os participantes conheceram a Viviane. Mal sabiam eles que aquele encontro revelaria uma conexão profunda entre ela e a secretaria. Eu fui membro da Igreja Adventista, mas eu me afastei. Eu ficava bem impressionada, assim, porque a secretaria da igreja, ela desenvolve a parte administrativa ali, né? Mas eles não perdem essa coisa de querer resgatar pessoas, né? Missão também compartilhada por pessoas como Silvane. Atuando na secretaria em Videira, no meio-oeste do estado, ela encontrou nesse ministério uma oportunidade de conectar e fortalecer os ministérios da igreja para o trabalho missionário. Então, quando eu tive a oportunidade de poder entrar nesse cargo da secretaria, eu percebi que eu podia fazer essa conexão entre os ministérios, ter mais comunicação, mais entendimento, mais conexões. A secretaria sempre foi vista e também é um departamento muito técnico, mas já faz alguns anos nós temos trabalhado para que nós não vejamos só números, e sim pessoas. E por isso a secretaria, nesse encontro, principalmente, está focada na missão. Missão que pôde ser vivida em um belo cenário, onde os participantes molharam os pés junto com a Viviane, celebrando juntos o seu retorno aos caminhos de Deus. É um privilégio para mim poder, como pastor no ministro do Evangelho, te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ela estava, depois do batismo, saindo do mar ali, ela me disse uma coisa importante, que ela disse que todas as secretárias da ANC... Que elas são responsáveis pelo meu retorno, né? À casa do Pai, à minha volta. Cada uma delas, com certeza. Vendo ali as secretárias todas, né, molhando o pé ali, né, em função desse momento maravilhoso. Mas eu acho assim que eu não estou na secretaria por números, mas mesmo por evangelismo. Acho que eu entrei mesmo nessa igreja maravilhosa como uma missionária mesmo. E hoje meu nome está sendo inserido de novo, né, pela secretaria da igreja, para nunca mais sair. Amar, acolher, essa é a nossa
agora vem para a tela comigo conferir mais algumas mensagens que chegaram pelo WhatsApp do Revista. Solta aí. Del, de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, Darcy. A minha boa notícia é que depois de passar uns dias com meu filho, Nora e netos, em São Paulo, já estou aqui em casa te assistindo de novo. Risos. E ganhei presente, viu? Isso sim é uma boa notícia. Ah, com certeza. E tenho bem ver ali que a Del ama, né? Um beijo para você e para toda a família, viu, Del? Elizabeth Isidoro, do Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. Feliz sábado, Elizabeth. Minha boa notícia é que vou ver meu neto pregar. Ele tem 16 anos e é desbravador. Nossa, que orgulho! Eu imagino que Deus use ele poderosamente, viu? Isabel de Fortaleza, no Ceará. Oi, boa noite, Darcy. Gosto muito do Revista Novo Tempo. Você é maravilhosa. Vem ver. Obrigada pelo carinho. É tão gostoso receber esse carinho de vocês, viu? Um beijo grande no seu coração. Hora da pausa para o intervalo. E você, claro, segue ligado aqui na Novo Tempo, porque na volta tem mais boa notícia para você. A seguir, eu recebo aqui o Pedro Farias para o nosso Giro Internacional de Notícias. E você vai ver como foi a missão Salva Vidas Amazonas, que levou os servidores da Igreja Adventista de São Paulo para o interior do Amazonas. E ainda hoje, Campus Sustentável. Na região sul, uma instituição é referência em energia limpa e promove o debate em evento acadêmico. A Faculdade Adventista do Paraná é protagonista com uma usina fotovoltaica de solo com capacidade de geração de 175 megawatts-hora de energia mensal, o equivalente ao abastecimento de uma cidade de cerca de 2.500 habitantes. De volta, e agora é hora de girar o mundo e conhecer histórias que mostram como educação, tecnologia e solidariedade estão transformando vidas em diferentes países. E o Pedro Farias já está por aqui para trazer as histórias para a gente. Feliz sábado, Pedro. Bem-vindo. Feliz sábado, Darcy. Privilégio estar aqui com você mais uma vez para trazer só notícia boa, depois de uma semana abençoada, tranquila. Amém. E porque o mundo está cheio de notícia ruim, né? Então, assim, nosso trabalho aqui é trazer esperança para as pessoas. Exatamente, essa boa notícia que trabalhamos. Verdade, em todas as áreas, inclusive, né? Vamos começar por tecnologia, como você falou aqui na introdução, né? Na tecnologia tem boas notícias também, Coisa da Igreja boa. Adventista e no mundo. O espaço é todo seu, Pedro. Obrigado, Darcy. Quero falar com você de casa, feliz sábado para você. E a nossa primeira parada hoje é no México, lá na América Central. E como a gente falou, vamos falar de tecnologia. Lá um grupo de estudantes universitários surpreendeu o país vencendo a competição de robótica muito importante, viu? Alunos e professores da Universidade de Montemorelos conquistaram o primeiro lugar nacional na categoria Robocup em casa para iniciantes, durante esse torneio mexicano de robótica que aconteceu lá na cidade de Puebla. Sabe o que mais chamou a atenção? Darcy, o robô que foi apresentado é um robô multifuncional, doméstico, com inteligência artificial. Esse robô é capaz de entender comandos de voz também. Eu quero um desse, Eu viu? também quero, fiquei com vontade, né? Patentearam, não sei se patentearam já. Agora é interessante que se mover sozinho ele consegue também pegar coisas com o braço robótico. Que legal. E assim, não foi um projeto fácil, né? Olha a equipe que foi montada para desenvolver esse robô. E aí o pequeno robozinho ali, né? Em fase protótipo, tem um controle aí inclusive, né? Parece um videogame fácil de controlar. E a gente vê que o projeto não foi da noite para o dia, tá? Começou em outubro do ano passado, reuniu estudantes de diversas áreas, eles passaram muitos meses trabalhando, além do seu horário, para poder dar vida a esse robô. E o interessante, Darcy, é que um dos estudantes explicou que a maior dificuldade deles foi fazer o robô, adivinha? Ouvir, escutar. Olha só. Mas não é só atender escutar. os comandos. Atender. É, na verdade, assimilar entre o que ele ouve e responder, tudo usando processamento de voz. Visão computacional também, inteligência artificial. Mas, ainda bem que eles conseguiram. Agora, Pedro, imaginar que tudo isso foi feito, gente, por estudantes, é super impressionante isso. Pois é, ou seja, estão começando a faculdade, imagina quando se formarem, né? Você falou que começou lá em outubro, mas é um tempo pequeno se a gente pensar, né? Sim, e para ganhar um concurso, nossa, Exato. fizeram além da conta, né? Agora foi muito desafio, superaram limitações técnicas, necessidade de aprender novas ferramentas de programação e teve algo que marcou a competição. A prova final ia ser no sábado, inclusive, Darcy. Mas eles são adventistas, Pois né? é, e agora, como é que faz? Os alunos pediram que a prova final fosse transferida para não competir durante o sábado, que é o dia de guarda deles. Mesmo sabendo que isso poderia colocar eles em desvantagem, eles fizeram isso e, no fim, a equipe não só venceu a competição, como também ganhou visibilidade nacional. Ou seja, além de desenvolver um robô baita legal,
Deus foi glorificado pela fé Deus deles. foi glorificado, é isso, honrar a Deus em primeiro lugar. Pois é, sempre é a melhor escolha, não é verdade? Bom, do México, vamos seguir agora para a Indonésia, onde uma pequena iniciativa escolar está mudando uma comunidade inteira. Uma escola adventista local criou uma fonte de renda sustentável bem diferente, viu? Sabe que fonte de renda foi essa? Produção de blocos de concreto. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida, só acontece na Indonésia, né? Pois é. E eles conseguiram fazer isso, olha o pessoal trabalhando aí, e conseguiram tirar sua renda dessa produção de concreto. Né? Tudo começou com a doação de uma máquina de fabricação de blocos, ocos, e agora a escola consegue produzir até 880 blocos por semana. Mas, Darcy, sabe o que eles vão fazer com esse bloco todo, com esse concreto todo? Adivinha? Construir igreja, escola, Olha que colégio. beleza. Lembrei até da musiquinha da Escola Sabatina, né? Construir igreja. Pois O Pedro não perde uma oportunidade de não cantar, posso perder, viu, né? gente? 1 segundo de fama. Pois é, e foi muito lindo ver que além de ajudar financeiramente a escola, o projeto está gerando emprego, viu? E a gente vê que é uma necessidade muito forte por lá, Darcy. É isso, olha que interessante, gente. Uma ideia tão simples, mas que acaba impactando muita gente ao mesmo tempo e ao redor. Verdade, exatamente. Os organizadores deixaram claro que o objetivo não é apenas o lucro, tá? Mas é o fortalecimento da comunidade e o incentivo à autossuficiência. Durante a visita ao projeto, líderes adventistas conversaram com operários, empresários, para criar oportunidades reais para a população local. Ou seja, emprego para o povo conseguir viver com dignidade, Darcy. A gente vê que essa história e outras inspiram a gente, né? E a gente vê que do outro lado do mundo, viver com dignidade não tem preço, não é verdade? É verdade, é verdade. E que legal que voluntários propiciam isso, não é? É verdade. E a gente percebe que isso inspira você de casa também. Quem sabe criar um projeto parecido aí na sua igreja, né? Sempre está valendo a pena. Bom, essa e outras notícias a gente volta a trazer semana que vem mais um Giro Internacional. Feliz sábado para você e Darcy. Feliz sábado também. Ô Pedro, mas antes do Feliz Sábado, deixa eu aproveitar aqui em Rede Nacional e dar parabéns para você, que segunda-feira faz aniversário, né? Que Deus te abençoe Obrigado, muito, Darcy, tudo de bom, obrigado. viu? Que o Senhor continue usando você tremendamente para a obra dele, para a honra dele. Você é uma bênção para a nossa equipe, viu? E vocês são para mim também. Muito obrigado pelo carinho. E para mim é um privilégio completar 30 anos de idade fazendo Revista Novo Tempo ao seu lado. Demais. Tá novinho, né? Tá novinho. 3 décadas aí. Legal, eu fico feliz, né? Que Deus ele abençoe a nossa vida, né, cada vez mais. E vocês, trabalhar com vocês é um presente para mim. Para nós também, te receber por aqui, viu? Tudo de bom. Deus te abençoe. Também. Obrigado, Darcy. É isso, e a gente volta agora para o Brasil. E você sabia que uma pequena atitude, como um corte de cabelo, por exemplo, pode transformar a vida de alguém? Pois é, uma iniciativa solidária no Espírito Santo tem ajudado mulheres em tratamento contra o câncer de várias partes do Brasil a recuperar a autoestima e a esperança. Veja na reportagem do Daviner Ribeiro. Solidariedade. Para o dicionário, atitude de apoio, empatia e união com o próximo, especialmente em situações de dificuldade ou sofrimento. Mas aqui em Vila Velha, a solidariedade vai muito além de palavras. Tem textura, cheiro de cabelo recém-cortado e o peso exato de uma mecha capaz de devolver a autoestima para mulheres em tratamento contra o câncer. Um levantamento divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, em parceria com o Ministério da Saúde, revela que o Brasil vai registrar cerca de 781 mil casos de câncer por ano entre 2026 e 2028. Entre as mulheres, o câncer de mama ainda é o mais incidente, representando cerca de 30% dos diagnósticos. Foi pensando nas mulheres que enfrentam essa batalha e acompanhando de perto a realidade dentro da própria família que a pequena Heloísa tomou uma grande decisão: abrir mão de parte do próprio cabelo para ajudar a devolver a autoestima e a esperança. É porque minha avó está passando por muitas necessidades por causa do câncer, então eu quis ajudar as pessoas que também estão passando pelo mesmo processo e eu, se olhar no espelho, ficar mais feliz. Assim como Heloísa, outros alunos, familiares e moradores participaram do projeto Mães Solidárias, promovido pelo Colégio Adventista do Ibis em parceria com o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer. E a solidariedade vai além de quem decide doar. Há 2 edições, a Adriana também integra voluntariamente a ação, motivada pela própria história de luta contra a doença após perder o marido para o câncer. Para a gente que já teve um ente querido, a gente que passou pelo câncer, para a gente isso aqui é um trabalho tremendo, é gratificante, né? Então a gente fica tão feliz quando a gente vê uma pessoa que fala assim: nossa, você devolveu minha autoestima, né? E a gente não devolveu nada, a gente só faz carinho mesmo.
Em sala de aula, nós ensinamos que muitas pessoas passam por essas situações e a forma, no momento que nós temos de ajudá-las, é através do corte de cabelo. E assim elas podem desenvolver aí também a generosidade. Depois que as mechas são coletadas, elas vão para São Paulo. Em São Paulo ali tem, né, o método, a forma como eles fazem a separação, colocam para outras instituições, né, pessoas especializadas em fazer as perucas. Eles fazem essas perucas e distribuem ali para todo o Brasil, para as pessoas que têm essa necessidade. E do Espírito Santo, vamos para o Rio de Janeiro agora. Uma ação diferente chamou a atenção de quem passou pela Ponte da Lapa, em Campos dos Goitacazes. 250 cartinhas com mensagens de esperança foram deixadas ao longo da ponte, com palavras de encorajamento para quem enfrenta momentos difíceis. A iniciativa foi realizada por voluntários da Igreja Adventista, com autorização do poder público, é claro, e teve como objetivo alcançar pessoas de forma simples, mas significativa. As mensagens, chamadas de cartinhas de esperança, foram penduradas para que qualquer pessoa pudesse pegar, ler e, quem sabe, encontrar um novo motivo para continuar. Segundo os organizadores, a proposta foi oferecer apoio e lembrar que ninguém precisa enfrentar seus desafios sozinho. Além das mensagens, também foi disponibilizado um contato para quem deseja conversar ou quer buscar ajuda. A ação reforça a importância de iniciativas que levem cuidado, escuta e esperança para além das paredes da igreja. Ela faz parte de um projeto chamado Existe Amor em Campos, que reforça que gestos pequenos gestos do dia a dia podem salvar vidas. Muito lindo, não é? Parabéns aí para todos os voluntários. E agora vamos falar de música. O encontro realizado no norte da Bahia reuniu jovens talentos da música adventista em um momento de integração, adoração e missão. O evento destacou a força da música cristã no sertão nordestino. O repórter Alejandro Silva conta pra gente tudo agora. A música adventista atravessa gerações no Brasil. Há décadas, melodias e mensagens de esperança ecoam em igrejas, lares e grandes projetos musicais pelo país. Ao longo dos anos, a gravadora Novo Tempo ajudou a fortalecer essa tradição, revelando talentos e levando a música cristã a milhares de pessoas. Em 2025, o projeto Novo Tempo em Concert 30 anos celebrou essa trajetória com um álbum ao vivo e um especial musical reunindo grandes nomes da música adventista e novos talentos em 25 canções que marcaram gerações. Assim como os grandes clássicos da gravadora Novo Tempo marcaram gerações, aqui no sertão baiano a tradição musical floresce. O encontro de músicos da Associação Baianorte mostra que a música adventista tem raízes e juventude aqui no interior da Bahia. A música, além de ser arte, é a linguagem do céu, que transmite mensagem, transmite emoção, mas também princípios. A música vai além do que nós podemos imaginar. E a gente tem que lembrar de que a música é a maneira de Deus poder, ao longo da história, revelar-se ao ser humano. Lá na criação, no nascimento de Jesus e também na redenção, na nova terra, onde teremos o cântico de Moisés e do Cordeiro, entoado pelos remidos de todas as épocas. O encontro em formato de live session reuniu grupos musicais da cidade de Juazeiro, fortalecendo talentos e incentivando o uso da música como ferramenta de missão. Música é a arte de manifestar os diversos afetos mediante ao som. A gente divide ela em 3 partes: harmonia, melodia e ritmo. E nós, adventistas, somos conhecidos como praticantes da boa música. E nesse encontro nós trouxemos os nossos amigos cantores, músicos aqui de Juazeiro para conhecê-los, para bater um papo e a gente direcionar aquilo que nós como igreja esperamos dele. Mais do que encontros musicais, o encontro também proporcionou troca de experiências, crescimento espiritual e integração entre os participantes. Participar desse encontro foi uma experiência maravilhosa, foi realmente muito bom. Lá nós falamos sobre música, nós cantamos lindos louvores que vieram do coração. Nós ouvimos também experiências pessoais de cada um dos seus ministérios e é muito bom saber que a música ela é uma ferramenta tão poderosa para a pregação do Evangelho. Inclusive, eu já estou pronta
e ansiosa para o próximo encontro. No sertão baiano, a música segue ecoando como expressão de fé, missão e esperança para uma nova geração. Já imaginou ter o rio como estrada? Pois é, essa é a realidade de muita gente na região norte do Brasil. E recentemente um grupo de São Paulo foi ver de perto essa realidade. Mas claro, eles não foram só para isso. Eles são servidores da Igreja Adventista no Sudeste Paulista e foram para o Amazonas viver uma experiência de voluntariado em uma missão nas comunidades às margens do Rio Negro. Confira. Foi nesse cenário de tirar o fôlego às margens do Rio Negro que 30 colaboradores da Igreja Adventista no Sudeste Paulista viveram experiências transformadoras como voluntários na missão Salva Vidas Amazônia. Por 10 dias, o barco A Igreja que Navega se tornou lar e base para as ações na comunidade. Silvio participou da construção e conta que, mesmo sendo desafiadora, a missão é satisfatória. Manter todo o trabalho manual, ele tem o seu desafio, mas ainda assim ela tem trazido um sentimento de, acho que a alegria, a forma que estamos todos trabalhando juntos, paga qualquer cansaço físico. Além da construção e pintura, atividades com as crianças, visitação e um projeto especial com mulheres também fizeram parte da rotina dos voluntários. E para atender à maior necessidade da comunidade, 2 dentistas fizeram parte da ação. A gente começou com uma atividade educativa com as crianças, onde a gente ensinou sobre a saúde bucal, entregamos pasta de dente, escova de dente, vários kits que trouxemos. E depois a gente deu seguimento com atendimento odontológico de fato. Nós montamos aqui todo um consultório, trouxemos todo o equipamento e material necessário. E até agora já foram 30 pacientes atendidos. Aqui na comunidade São Francisco, no estado do Amazonas, a distância não é desculpa, ela é apenas parte do caminho. Mesmo tendo o rio como estrada, cada família atravessa o que for preciso para ter os seus encontros com Jesus. As reuniões noturnas, por exemplo, que aconteciam na igreja da comunidade, com pregações e louvores, tiveram grande participação, mesmo nos dias de chuva. Olha, a gente viu aqui muitas cenas, né, dos irmãos chegando de barco, chegando bem cedinho, saindo muito tarde e com a família toda, tirando água do barco. Isso certamente nos dá uma lição muito grande, porque talvez a nossa realidade seja muito mais confortável do que essa. Tem gente que mora muito bem lá para dentro, lá para a cabeceira, como eles falam, e eles vêm, quando tem uma programação, eles vêm nas suas canoas, nos seus botes, né? Nem que faça sol, nem que faça chuva, mas eles estão aqui. Assim, eu particularmente eu tenho um pouco de receio de sair daqui, mas a gente vai orando, entendeu? Porque eu não sei nadar, que é escuro demais, mas Deus ele nos guia. Uma experiência que marcou não apenas a vida de quem mora na comunidade, mas também de cada voluntário. Eu vou sentir muita saudade, vai ser muito difícil ir embora. E um momento que me marca muito é ver as crianças e ver as necessidades das pessoas e saber que Deus ele me escolheu para ajudar e servir essas pessoas. O objetivo da missão é engajar cada colaborador na missão de impactar e salvar vidas, o que nos proporciona a possibilidade de conexões com realidades culturais diferentes, onde podemos usar nossos dons e talentos para o serviço e estreitar a integração entre os funcionários. E a gente segue falando de solidariedade e amor ao próximo, só que agora com uma ação que aconteceu no Dia das Mães, no Paraná. Alunos da Educação Adventista de Maringá prepararam cartas e cestas especiais para homenagear as mulheres atendidas pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Na reportagem do Anderson Bastos, você vai ver como esse gesto de carinho renovou a esperança dessas mulheres. Querida mãezinha, eu não te conheço e não sei pelo que você passou, mas Deus sabe. E Ele te conhece. Saiba que Deus te ama muito. A carta está pronta, mas o processo começou muito antes. Papel, caneta e tesoura na mão. Unindo criatividade e o coração, os estudantes escreveram mensagens como esta, destinadas a um grupo de mães muito especial. Um presente simples, além de mostrar o nosso amor, mostra principalmente o amor de Deus e o carinho que Ele tem por essas mães. Eu tenho certeza que vai ser muito bom pra gente e pra elas também. Agora as cartas saem aqui do colégio e vão até o Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Maringá, local de acolhimento para aquelas mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica. O centro oferece suporte psicológico, social e auxílio jurídico para o encaminhamento de processos.
Após o atendimento, muitas dessas mulheres são encaminhadas para locais estratégicos, garantindo a segurança e o sigilo de cada uma. Eu fico muito feliz, de verdade, porque as mãezinhas que estão aqui, elas estão no momento de fragilidade, carentes. Então, eu agradeço demais vocês pelo trabalho. E é tão gostoso a gente receber um carinho, seja de uma escola, seja de um filho, seja próximo ou não. Mas sempre é muito gostoso esse carinho de ser lembrada. Para os alunos, a experiência mostrou o valor de homenagear essas mães. Me sinto muito feliz em poder levar essa alegria, em poder levar esse amor para pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis, pessoas que às vezes perderam o brilho, né? E se encontram meio perdidas, né? Então a gente tem essa oportunidade de levar o amor um pouco para essas pessoas e é muito bom. Acho que um gesto simples, tipo um sorriso, um abraço, passou um momento assim com elas, entregou, leu a carta em voz alta e deu um brindezinho também. As cartas foram entregues junto com cestas especiais, preparadas em uma parceria entre a sede regional da Igreja Adventista e o Departamento de Educação, também da região. E esse projeto visa mostrar para os nossos alunos que nós que somos mais abastados e temos uma situação de vida diferente dessa realidade que essas mulheres vivenciam, nós precisamos amenizar a dor que elas sentem. E antes de ir para o intervalo, eu quero ver mais alguns recadinhos da nossa audiência. Vamos ver o que chegou pelo nosso WhatsApp e vem para a tela. Miriam Santos, de Tanguá, no Rio de Janeiro. Oi, Darcy, estou muito feliz, pois amanhã completo 50 anos de casados. Bodas de ouro, olha que bênção. Eu me casaria com o Getúlio mais 50 mil vezes. Olha que declaração de amor linda. Temos 3 filhos, Geisa, Gleice e Altair, 2 lindos netos, Arthur e Gabriel, e 2 genros que somam para a nossa felicidade com Cristo. Amanhã daremos um culto de gratidão a Deus pela nossa união. Miriam, que delícia, que legal saber dessa notícia. Deus abençoe muito vocês, a toda a família. Um abraço, viu? Zenaide de Joinville, Santa Catarina. Boa noite, Darcy querida. Minha boa notícia é que estou assistindo esse jornal maravilhoso de boas notícias. Um abraço bem grande para vocês e outro para você, Zenaide. Tudo de bom, viu? E a seguir a gente fala sobre liberdade religiosa, um tema que mobilizou a igreja em várias partes do Brasil no último fim de semana. Liberdade religiosa é um direito fundamental e merece ser debatido, discutido e aplicado com precisão aqui no Brasil. Porém, existem desafios na sua aplicação. E também é assunto aqui o Campus Sustentável. Na região sul, a Faculdade Adventista do Paraná é referência em energia limpa e promove o debate em evento acadêmico. Eu volto já. Num cenário em que a busca por energia sustentável se torna cada vez mais urgente, iniciativas inovadoras ganham destaque. Na Faculdade Adventista do Paraná, ações práticas estão sendo feitas no campus e ideias estão sendo discutidas em eventos acadêmicos. Veja agora na reportagem. Sustentabilidade, energia limpa, formam o pilar central do futuro global. Não é de hoje que os estudiosos falam sobre o assunto, mas cada vez mais isso se torna urgente. No norte do Paraná, uma instituição de ensino tem se tornado referência ao produzir a própria energia e se tornar uma das 100 construções mais sustentáveis do mundo em premiação do G20. A Faculdade Adventista do Paraná é protagonista com uma usina fotovoltaica de solo com capacidade de geração de 175 megawatts-hora de energia mensal, o equivalente ao abastecimento de uma cidade de cerca de 2.500 habitantes. E nós produzimos a nossa própria energia, nos tornando autossustentáveis nessa produção, o que nos rendeu também um prêmio da GBC World Brasil como Zero Energy, instituição que produz 100% do seu consumo de energia. Então, outra prática sustentável que adotamos aqui na FAP é o aquecimento solar para a água também que é consumida nos nossos residenciais e no nosso restaurante, tornando assim mais sustentável ainda o uso dos bens naturais que Deus nos concedeu. Isso significa que a gente muda a nossa fonte de energia para uma que emite menos carbono, como a gente tem aqui a energia solar, né? Ela é renovável e ela emite muito menos carbono do que, por exemplo, usar diesel, até mesmo energia hidrelétrica.
A instituição não apenas reduz os impactos ambientais, mas também transforma o próprio campus em um laboratório vivo de inovação e tecnologia. Os estudantes presenciam essas transformações no ambiente, mas também participam de programas imersivos no assunto. Durante uma semana, eles participam do Inovatec, um evento que reúne palestrantes e empresários renomados no mercado que desafiam os universitários a pensarem fora da caixa e também a se tornarem criativos na resolução de problemas. Não é só tecnologia, não é só inovação, são ideias de pessoas que começaram igual a gente, pessoas que elas tinham uma ideia e ao invés de nós, que a gente deixa a ideia guardadinha na nossa cabeça, eles decidiram colocar em prática. Isso é muito interessante porque a gente consegue perceber que todos nós temos potencial para ser uma pessoa que vai inovar uma empresa, uma família, uma comunidade, todos nós temos esse potencial dentro da gente. E aqui, enquanto organização, enquanto instituição formadora, nós queremos modelar, mostrando que a FAP ela pode cuidar do ambiente, ter energias verdes renováveis, zelar e economizar os recursos que temos, de tal forma que os alunos possam sentir os benefícios dessa economia, dessa otimização, evidentemente barateando os processos, mas que eles possam levar esse princípio da sustentabilidade para as vidas pessoais deles, para que os profissionais, os estudantes, eles possam fazer a diferença lá fora e se tornarem cidadãos responsáveis. Ao integrar produção de energia limpa, educação e tecnologia, a instituição não apenas se coloca como um modelo de desenvolvimento sustentável, mas também uma experiência que vai além da sala de aula e prepara os alunos para transformar o mundo. A Igreja Adventista no Norte do Pará realizou em Belém um encontro de comunicação voltado a líderes e voluntários das igrejas locais. A programação buscou fortalecer a essência adventista e mostrar como as plataformas digitais podem sim ser usadas de forma estratégica para cumprir a missão. Na reportagem a seguir, você vai entender um pouco desse propósito e vai conhecer a Jesuana Monte, uma influenciadora cristã que encontrou na internet uma ferramenta para transformar a realidade da sua família e testemunhar sua fé por meio da rotina diária. A internet tem se tornado uma ferramenta de transformação, capaz de criar oportunidades e mudar histórias. Em 2023, vivendo em uma casa de barro em Capanema, Jesuana decidiu usar a internet como forma de superar as dificuldades financeiras e transformar a realidade da sua família. O que me fez decidir gravar na internet, mudar a minha história, conseguir um lar melhor, dar uma vida melhor para meus filhos, né? E só do meu marido a gente não ia conseguir, né? E aí chegou um certo tempo e disse, não, eu preciso mudar esse cenário. Sem equipamentos profissionais, ela usou suportes improvisados para compartilhar sua rotina e mesmo diante das incertezas, ela manteve firme a sua convicção em Deus. Mas no começo disso, eu queria fazer do meu jeito e não do jeito de Deus. Eu não acreditava que eu ia chegar tão longe, eu não acreditava que eu ia conseguir seguidores, né? E aí Deus mostrou que Ele estava no controle. Essa autenticidade foi destaque no encontro de comunicação em Belém. E para Jesuana, a verdadeira influência nasce da essência da palavra de Deus. Tem que se mostrar nossa verdade, se mostrar quem nós somos, né? Não botar uma capa e fazer qualquer coisa, né? Isso que eu acho que é a prioridade hoje, entendeu? Mostrar a nossa realidade, que nós realmente somos. Então é o modo de levar a palavra de Deus, é o modo de mudar, né, algumas coisas ali na vida delas. Isso para mim é muito importante. A comunicação eficaz ressoa com a identidade. Ter clareza de propósito é o antídoto contra o ruído digital e potencializa a missão. Quanto mais essa comunicação ressoa a identidade da igreja, mais potente vai ser a comunicação da igreja no seu propósito de evangelizar e de pregar a palavra de Deus. O evento reuniu inspiração e capacitação. Mais de 200 líderes aprenderam como que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa, aliada ao evangelismo digital. E nós estamos aprendendo para que nós possamos ter cada vez mais capacidade de poder comunicar Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, o que mais me surpreendeu nesse encontro de comunicação foi a parte do evangelismo digital e as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor para utilizar disso, seja no chat no YouTube, seja no próprio Instagram, oferecendo ali um estudo bíblico, uma oração. Para impactar o público, a igreja precisa estar firme em sua identidade. Estar convicta daquilo em que acredita é o ponto de partida para uma comunicação autêntica e relevante.
Fortalecer a identidade, ela é essencial. Primeiro a gente precisa estar bem convicto daquilo que nós somos como igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que está disposto a ser uma bênção para a comunidade. Hoje o comunicador somos todos nós. Nós temos o profissional, mas nós temos o missional. Como missional, eu preciso ter a marca identificada na minha vida e essa marca é Cristo. Mais do que técnicas de edição ou estratégias de engajamento, o que esses líderes levam daqui hoje é que a comunicação na igreja começa de dentro para fora. E chegou a hora de conferir o destaque do próximo Fé em Ação. Você vai conhecer o Instituto Amor Verdadeiro, uma iniciativa que nasceu da transformação de vida da Sheila. E hoje tem impactado mulheres, mães atípicas e famílias em situação de vulnerabilidade por meio do acolhimento. Quem traz esse destaque para a gente é o André Aurel. Olá, tudo bem com você? O Fé em Ação desse sábado está no Maranhão. Vamos conhecer o projeto Instituto Amor Verdadeiro, que acolhe mulheres e as incentiva a serem empreendedoras. Nossa equipe conversou com as voluntárias e as mulheres atendidas pelo projeto. Nosso encontro acontece nesse sábado, às 9h30 da noite. Eu espero você! Você já enfrentou alguma dificuldade por conta da sua religião? Você que é adventista provavelmente já esbarrou em desafios por conta da guarda do sábado, não é mesmo? Mas isso se estende a outras religiões também, sabia disso? E olha só, um simpósio sobre liberdade religiosa reuniu especialistas, advogados, pastores, professores e estudantes que discutiram o tema e a sua aplicação prática no Brasil. Agora você vai saber mais sobre esse direito que é seu, expressar a sua fé e a sua crença. A reportagem é do Pedro Farias. Liberdade religiosa. O que é isso? É um direito fundamental garantido pela Constituição brasileira, que assegura a todas as pessoas o direito de professar ou não uma crença, praticar cultos e organizar instituições religiosas sem interferência do Estado. Reforçando essa garantia, o Brasil também segue acordos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Lei Magna, mais importante, traz essa previsão e ela precisa ser respeitada e ser reconhecida pelas plataformas digitais, porque hoje o mundo é conectado e a internet tem que ser um ambiente também plural e aberto para todo mundo ter ali essa oportunidade. Por isso que a Constituição traz essa previsão legal e o Brasil é modelo dessa liberdade na internet e também na sociedade como um todo. Apesar disso, dados mostram que o desafio ainda é real. Segundo registros do Disque 100, o país contabiliza centenas de denúncias de intolerância religiosa, com a maior incidência contra religiões de matriz africana. A maioria dos casos envolve ofensas, ataques a locais de culto e discriminação, até por parte de empresas. Eu mesma já tive uma experiência da qual, como advogada, eu fui dispensada para uma possibilidade de gerar uma consultoria jurídica para uma empresa, porque eles olharam nas minhas redes sociais e me ligaram. Olha, o presidente dessa empresa queria muito que você trabalhasse conosco e desse a consultoria, mas vendo suas redes sociais nós percebemos que você é cristã, então não está habilitada para a instituição. Será que isso também não é uma forma de discriminação? No mundo, a preocupação também cresce. Mais de 70% da população mundial vive em países com alto ou muito alto nível de restrições à liberdade religiosa, seja por ações governamentais ou hostilidade social. Esses números reforçam que, mesmo sendo um direito garantido por lei, a liberdade religiosa ainda exige debate, educação, iniciativas que promovam respeito à diversidade de crenças. E o simpósio sobre liberdade religiosa reúne especialistas, líderes religiosos que discutem na prática esse direito fundamental. Quando homens e mulheres que sentiram que seus direitos fundamentais em relação com a guarda do sábado estavam sendo ameaçados, eles mesmos foram no Congresso dos Estados Unidos nos finais de 1800 para defender seus direitos. Nós, os adventistas, acreditamos que todo ser humano é livre de escolher. Deus nos criou dessa maneira. Nesse contexto é que nós acreditamos que nós somos livres de decidir seguir a Deus e expressar a nossa fé. O casal Dimas e Rita são líderes cristãos protestantes e ressaltam a importância de cada um poder expressar sua fé. E nós cremos que é a grande oportunidade de levar mais informações para a nossa igreja
e colocar em prática, né? Porque a Bíblia diz que não adianta a gente ser apenas ouvinte, mas precisamos praticar. E esse é o nosso objetivo. Eu acho que nós precisamos nos posicionarmos mais e mais a respeito do assunto e nos prepararmos, porque a gente está vendo em todo lugar. E ainda nesse contexto de liberdade religiosa, no Rio Grande do Sul, um policial teve que ser firme na fé para não só ter o direito de guarda do sábado, mas também para ser um exemplo que ajuda a gerar mudanças. E ele compartilhou essa história em uma programação sobre liberdade religiosa. Nós vamos ver agora na reportagem. A liberdade de crença é um direito fundamental. Mas você sabe como ela se aplica na prática? Representantes do sul do Brasil se reuniram em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para discutir os desafios jurídicos e sociais dessa garantia constitucional. Mais do que discutir leis, o encontro busca mostrar como a liberdade religiosa impacta decisões reais do dia a dia. No trabalho ou até na carreira profissional, o respeito à fé ainda representa um desafio para muitos brasileiros. O objetivo desse programa, na verdade, é nós podermos levar a liberdade religiosa como um assunto pertinente e diário nosso. Então nós promovemos esse evento buscando incentivar todos os líderes para que eles possam levar esses assuntos às suas devidas igrejas, às suas comunidades. Quando se fala de liberdade religiosa, a gente pode perder tudo num piscar de olhos. E é por isso que nós temos que fazer um evento como esse aqui. A gente tem que estar sempre falando disso, porque as gerações vão se esquecendo. O Brasil, embora tenha a garantia da liberdade religiosa na sua Constituição desde 88, na prática ainda não há um respeito pleno das liberdades religiosas. Então a gente vê muito ataque a algumas denominações, a algumas religiões. Uma sociedade que não respeita o pensamento, a expressão, a fé e até o evangelismo, ela vai entrar em decadência. Historicamente, isso aconteceu em diversas civilizações. E quando a crença pessoal entra em conflito com a carreira profissional? O policial civil Lucas Boeira viveu essa experiência na pele. Quando eu entendi sobre o sábado, eu já sabia que ia impactar. Eu sabia que seria muito difícil para mim guardar o sábado naquele contexto. Diante do impasse, ele tomou uma decisão difícil, que mudou sua trajetória na corporação. Foi quando eu tive que abrir mão, de um cargo de chefia, um cargo de capitão da Polícia Militar. E quando eu cheguei em casa, eu tive que contar para os meus pais que eu tinha abandonado o cargo em decorrência do sábado e para os meus colegas e superiores que eu tinha voltado a ser soldado. A decisão judicial garantiu o direito de Lucas e ainda abriu precedentes para outros casos semelhantes. A gente impetrou um mandado de segurança, pediu a liminar, ela rapidamente foi concedida. Esse mandado de segurança, essa decisão judicial hoje serve de jurisprudência para outros adventistas que podem ingressar também na justiça. O que eu sinto é que Deus foi honrado. O Senhor me proporcionou a guarda do sábado. Então perceber que o meu Deus é vivo, que meu Deus existe, que meu Deus conseguiu proporcionar isso, para mim é maravilhoso. Além dos debates jurídicos, o encontro reforçou a importância do respeito às diferentes crenças. Para os participantes, defender a liberdade religiosa significa preservar um direito fundamental garantido pela Constituição. Para mim, a liberdade religiosa é eu ser respeitado pelo meu credo, pela minha convicção, mas também eu ter respeito por quem crê em religiões adversas à minha. A gente respeita e precisamos continuar respeitando esse livre-arbítrio que Deus concedeu a cada ser humano, de ele decidir o que ele quer crer e o que não quer crer. A liberdade religiosa é para todos, é um fundamento bíblico e o evento de hoje ele vem realmente para fortalecer isso no coração de todos aqueles que aqui estão nos prestigiando. A gente segue no Estado Gaúcho para falar agora de um congresso voltado para as mulheres. Até que ele venha, foi o tema. O encontro veio para capacitar e motivar mais de 500 gaúchas para a pregação. Durante 3 dias, mais de 500 mulheres do litoral norte e região sul do estado participaram de um congresso em Restinga Seca. O encontro foi pensado e planejado pelo Ministério da Mulher da Associação Sul do Rio Grande do Sul. O meu maior desafio com esse público das mulheres hoje, eu entendo que sejam 2 ênfases principais. A primeira, fortalecer essa identidade da mulher cristã. E o segundo ponto, fortalecer a mulher missionária.
fazer com que elas entendam que até que Ele venha, nós temos que cumprir a missão que Ele nos confiou, buscando o Senhor, nos fortalecendo nele, sendo mulher cristã, por dentro e por fora, e também indo aonde Deus nos manda com os dons que Ele nos confiou. Palestras sobre comunicação, saúde física e mental, modéstia cristã e mensagens bíblicas integraram a programação, reforçando o papel feminino no cuidado, no discipulado e na missão da Igreja Adventista. Nós temos uma missão, nós temos um chamado, que é ir a todas as nações anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração é para que esse evento realmente cumpra todo o propósito que está no coração de Deus. Foi Ele que criou tudo isso aqui, eu tenho certeza disso. Além dos momentos de aprendizado, o Congresso proporcionou integração, oração e troca de experiências, fortalecendo vínculos e renovando propósitos. A farmacêutica Júlia Araújo participou pela primeira vez de um evento da Igreja Adventista. Ela conta o que achou da programação. O convite veio da minha sogra, eu não frequento a igreja, eu tô achando maravilhoso, todas as palestras estão sendo muito boas, a gente está saindo de cada momento com o coração cheio de Deus, então eu tô gostando muito. Lucilene Brits, líder do Ministério da Mulher da União Sul Brasileira, explica que o encontro foi mais do que um congresso, foi um chamado ao serviço. Que cada uma de nós possamos cumprir com intencionalidade o nosso papel na família, mas também o nosso papel na missão externa, que esse amor por Deus ele possa transbordar na nossa casa, mas também para nossa vizinhança e familiares, até que Ele venha. E vamos dar aquela conferida nas boas notícias que chegam pelo nosso WhatsApp. Vem para a tela comigo. Jordai de Ananindeua, no Pará. Boa noite, Darcy. Feliz sábado a todos, para você também. A boa notícia de hoje é que os telhados da nossa Igreja Adventista Monte das Oliveiras e da Salinha das Crianças estão prontos. Estamos muito felizes e agradecidos ao nosso Deus. Que legal, que Deus abençoe vocês todos aí. Um abraço, viu? Derby de Governador Valadares, Minas Gerais. Boa noite, Darcy. Sou muito feliz, tenho 8 filhos que são bênçãos. Completo 82 anos, dia 25, e tenho a TV Novo Tempo, que é bênção de Deus para este mundo. Eu sou anjo, sou Novo Tempo, amo demais vocês. Parabéns para você, que Deus te abençoe muito, que te dê muita sabedoria também, viu? Tudo de bom. Elizabeth Isidoro, do Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. Amo o seu programa, vejo sempre e gosto de você. Obrigada pelo carinho, Elizabeth, recebo com todo amor, viu? Gente, o Revista Novo Tempo desta sexta vai ficando por aqui, mas você já sabe que a gente tem um encontro marcado na segunda-feira às 7 da noite em ponto, não é mesmo? Eu vou estar te esperando com um Revista Novo Tempo cheio de informação e de boa notícia para você. Agora você fica na companhia do pastor Rafael Rossi no programa Arena do Futuro. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.